que a N Engenharia escolheu a doutora Débora como representante da empresa, pelo lado feminino. Não sei se você pode fazer um resumão. Maior prazer. Então, assim, quando a Anne me convidou para ser o rosto feminino, até então a gente não se conhecia muito bem, né? A gente sabia ali de algumas questões ali, mas não tinha nada, um não sabia da vida do outro, enfim. Tudo começou aqui, né? Quando eu vim pedir desculpas pro Bruno. Eu lembro. Por um fato que aconteceu aí, que nós não vamos citar agora, também nem é o contexto. E eu vim pedir desculpas pro Bruno, porque eu falei com ele uma vez e através de terceiros também falei várias outras vezes com ele, mas sem entender nada, né? Eu estava sendo manipulada, enfim. E acabei contando um pouquinho da minha história pro Bruno, porque o Bruno falou assim, cara, como é que você treina, como é que você vai atrás disso e tal? Por que disso tudo, desse amor por esse mundo aí, esse mundo tático? Aí eu contei pra ele um pouquinho ali e agora eu vou contar pro pessoal. Então, Vontade. começou assim, em 2015 eu sofri uma violência, né? Fui vítima de um estupro em 2015. Foi... eu não tenho mais medo de falar disso, né? Algumas coisas me enojam falar. Eu lembro dessa noite, eu lembro desse fato, mas depois desse fato, aí teve toda aquela questão, né, doutora, legal, né, que a gente precisa fazer o corpo de delito, né, que fala o exame. Precisei fazer isso. Na época, onde fazia esses exames, o médico trabalhava no IML, então eu tive que me submeter a situações horríveis para fazer o perício. Logo depois que eu sofri essa violência, esse agressor ele foi preso. Creio que ele era réu primário, eu não entendo muito disso, tá? A senhora me corrija se eu falar alguma palavra errada. Alguns dias depois ele foi solto pelo fato de ser réu primário. Creio que tem alguma coisa assim, né, na justiça. Nesse tempo que ele foi solto, ele tentou me matar, porque eu entreguei ele, né? Então ele me desferiu 3 tiros e eu fiquei com muito medo. A partir daquele momento, a minha vida foi horrível, assim, sabe? Isso foi final de 2015 para 2016. Em 2016, minha mãe adoeceu muito, veio a óbito, então eu fiquei sem minha mãe. A família foi só sempre eu, minha mãe e meu pai, né? Então para mim foi muito difícil, foi muita coisa tudo junto, assim. Quando ele foi preso, eu recebi informações depois, né, ameaças, ele falando, olha, quando eu sair da cadeia, avisa ela que eu vou matar ela. E, cara, até quando? Eu andava na rua com medo, eu vivia com medo, eu chorava, eu via meus filhos, eu tinha medo, eu via meu pai, eu tinha medo, eu tinha uma família, né, eu tenho a perder. Então eu falei, cara, eu não posso ficar desse jeito. Vivendo com medo, eu via os demônios na minha frente, demônios que eu quero dizer, assim, saber, todas as assim, nojeiras, assim, que eu passei. Eu via aquilo, eu falava, cara, eu não posso viver assim. Eu não posso criar minha filha desse jeito, eu não posso criar meus filhos assim. Eu preciso, eu não sou assim. E é engraçado que quando você não sabe quem você é, você aceita tudo que te falam. Tudo que falam sobre você, você acha que é aquilo. E eu falei, cara, família, né? Eu digo família, mas são parentes, porque família não necessariamente, né, é quem tem o seu sangue. Os parentes não ajudaram, as pessoas sempre criticavam. E é aquela coisa que hoje em dia existe. Eu sei que existe isso ainda hoje. A doutora pega bastante caso, ela sabe que sim. É daquela coisa assim, mas aconteceu isso porque você estava lá, porque você estava vestindo tal coisa, porque você é assim. Sempre tem um porquê. Sempre tem, sabe? E a pessoa nunca passa o que você passou. Tem gente, meu parente meu, que nem sabe o que aconteceu. Amigos, entre aspas, que nem sabem que isso aconteceu. Só que as pessoas julgam. Aí quando você se fecha, né, você fica calada ali com aquele medo, ninguém te entende, ninguém tá ali para estender a mão para você. Então eu tive que passar por tudo isso sozinha, eu e meu pai. E a vida inteira foi assim. Aí aconteceu esse fato aí, eu consegui me desvencilhar desse agressor, mesmo eu com medida protetiva, isso até quero falar para as mulheres, a medida protetiva eu tinha, e mesmo com a medida protetiva que foi expedida bem rapidinho, assim, de um dia para o outro praticamente, ele ainda veio para tentar me matar. Então, aqueles 100 metros, para mim, não adiantou de nada. Eu me mudei para cá, logo em seguida, e eu falei, cara, eu andava na rua com medo, então eu falei, não, chega. O que eu tenho medo? Eu tenho medo de alguém vir me atacar e eu tenho medo de armas. Morria de medo. Eu não quero mais ter esse medo, eu não vou ficar com esse medo, eu não vou viver assim. Eu não sou isso daí, eu não sou isso. Sou mais.
comecei a ir atrás de conhecimento. Aí conheci pessoas que me indicaram, né? Ó, vai lá em tal clube, fala com tal pessoa. Entrei para um curso de perícia criminal para eu entender um pouquinho algumas coisas na minha cabeça, inclusive umas coisas que eu vivenciei. Fiz essa pós-graduação em perícia criminal, consegui estudar um pouquinho, fiz curso de balística. Aí eu comecei a me interessar mais e estudar sobre o assunto. Comecei a conhecer as armas e perder o medo. Não é que eu não tenho medo, mas eu digo assim, eu tenho já o conhecimento. O desconhecido me causava medo. Então, quando eu comecei a conhecer isso, eu comecei a me aprofundar mais. Aí dei meu primeiro tiro, senti primeira vez o cheiro da pólvora. Cara, aquilo pra mim foi... Parece que mudou uma coisa na minha cabeça. Falei, é essa que eu sou, sabe? Saiu alguém de dentro de mim que eu realmente era e falei, é isso aí. É isso que eu quero pra minha vida. E através disso, eu sei que outras mulheres que passaram pelo que eu passei, ou que têm medo de arma, ou que querem... Enfim, qual seja o objetivo delas, eu sei que eu posso ajudar. E aí, desde 2016, eu tô nesse mundo aí, fazendo os cursos, praticando. E não tenho mais o medo, já tenho conhecimento. Graças a Deus, conheci pessoas maravilhosas e ainda venho conhecendo, que foram os meninos, né? O Lorian, o Chatoski. Nossa, pesada é boa. Nossa, os caras são Humildaço. fenomenais. E aí, começou assim. Então, a minha carinha aqui, como vocês disseram, né? A carinha feminina aqui, surgiu desse trauma. Todo esse contexto nojento, vou dizer assim, sabe? Que eu ainda lembro. Me fez entrar nisso, né? Você foi moldada para isso, as circunstâncias te moldou e você decidiu virar uma chavinha. Você foi atrás do empoderamento. Foi buscar alguma coisa que te empoderasse. Eu fui atrás e descobri quem eu era. Hoje eu sei. As pessoas até falam, né? Porque pra ajudar não tem ninguém. Mas pra encher o saco e trabalhar tem um monte de gente, né? Então as pessoas até falam, mas a gente até sabe de um sem comum, né? Que falou assim, não, esse mundo não é pra você. Isso não é pra você. Tanto que meu afastamento daqui, né? Eu falei, não, você não vai falar o que é bom pra mim ou o que não é. Eu sei. Tanto que eu ando com pessoas, graças a Deus, conheci pessoas, assim como vocês aqui, que me levaram, sabe? Que falaram, não, você é daqui, você é desse mundo, vem com a gente. E então, assim, não deixei mais as pessoas falarem o que eu podia, o que eu não podia, o que eu deveria ou não deveria fazer. Eu vou lá e faço. E é assim que tem sido a minha vida.